que se refere ao MST, eu sempre, em todas as oportunidades, me neguei a tratar o MST como um caso de polícia. O MST não é um caso de polícia. No meu governo, eu não darei margem para Eldorados do Carajás, porque isso também é uma questão de direitos humanos. Agora, eu não compactuo com ilegalidade, nem com invasão de prédios públicos, nem com invasão de propriedades que estão sendo produtivamente administradas. Agora, eu considero que o MST, primeiro, eu considero que a reforma agrária, nós temos terras suficientes nesse país para continuar fazendo reforma agrária. E acho que a nossa política de agricultura familiar, que definiu o Luz para Todos, o crédito, que garantiu para o agricultor uma compra dos seus produtos através do programa de aquisição de alimentos e os 30% da merenda escolar, é fundamental para você garantir para o assentado e para o produtor familiar renda monetária. Nós temos de fazer uma revolução no campo no sentido de transformar os agricultores em proprietários, fazer com que seus filhos tenham acesso à educação de qualidade. Por isso, resolver o problema do sem terra é criar milhões de pequenos proprietários que farão com que o tecido social ali no setor rural brasileiro seja cada vez mais democrático. Agora, para isso, o produtor tem de ter renda, ele tem de receber rendimento, ele tem de perceber que ele melhorou de vida. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz e o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. Hoje estamos aqui para falar da Escola de Frankfurt e sua teoria crítica. A Escola de Frankfurt refere-se ao Centro de Pesquisas Sociais neomarxista fundado em 1923 na Alemanha, que consistia em um grupo de intelectuais que produziam um pensamento chamado teoria crítica. Dentre eles, Adorno, Horkheimer, Marcuse e Walter Benjamin. Com a Segunda Guerra Mundial, eles saíram de Frankfurt na Alemanha para se refugiar nos Estados Unidos, voltando apenas na década de 50. A ideia de que a luta entre burgueses e proletariado iria resolver as coisas era questionada ao se perceber o crescimento de uma classe média. A Escola de Frankfurt ela se dedicou, a partir da década de 20, aos estudos dos problemas tradicionais do movimento operário, unindo trabalho empírico e a análise teórica. Os autores ligados à Escola de Frankfurt não se pretendiam realmente comentadores, intérpretes do pensamento de Marx, mas tinham como propósito buscar inspiração no marxismo para uma análise da sociedade contemporânea. Mas o que era a teoria crítica? Então,
A teoria crítica ou materialismo, ela pregava o antipositivismo, que tinha como base o marxismo, definido por Marcuse como a teoria concreta da praxe proletária. É a forma através da qual o proletariado como classe, a partir dessa situação, deve viver, entender e transformar a sua realidade. O protesto materialista e crítica materialista tem sua origem na luta de grupos oprimidos por melhores condições de vida e continua associado de forma permanente com o processo efetivo desta luta. Em outras palavras, a base ontológica da teoria crítica não é o proletariado, mas a essência humana, negada e oprimida pelo capitalismo. Contudo, alguns anos mais tarde, em 1933, Horkheimer já está disposto a reconhecer que a teoria crítica, a esta época ainda designada como materialismo, é condicionada e ligada por certas forças sociais. O conceito não dialético de sujeito livre é estranho ao materialismo. Este é inteiramente consciente da sua própria dependência social, que se manifesta na ligação com as forças que visam a realização dos objetivos mencionados anteriormente, a igualdade econômica e a abolição da dominação na sociedade. Quais os grupos sociais cujos interesses e horizontes influenciam a teoria materialista e como esta permite o acesso a verdades que têm uma validade geral? Por consequência, a teoria não é vinculada a uma classe social específica, mas a todas aquelas que são partidárias dos mesmos objetivos e valores. A teoria passou a um outro sujeito. Seus conceitos são produzidos pela consciência de grupos e indivíduos específicos que fazem parte do combate por uma organização mais racional da sociedade. Como é o sujeito da teoria crítica? Horkheimer insiste no fato de que o sujeito da teoria crítica não é um isolado, mas um indivíduo definido por suas ligações reais com outros indivíduos e grupos, e por sua relação contraditória com uma certa classe. Esta classe é agora explicitamente designada pelo conceito marxista. O proletariado, cujo interesse, de acordo com Marx e Engels, é descobrir a tendência eminente em direção a uma organização social racional, já presente no trabalho humano. Nessas condições, por que a relação do teórico crítico com o proletariado seria contraditória? A razão, escreveu Horkheimer, é que infelizmente a situação do proletariado em si mesmo não constitui, nessa sociedade, a garantia de uma tomada de consciência correta, a oposição entre interesse pessoal e interesse de classe impede frequentemente o avanço de uma consciência de classe autêntica. Qual deveria ser, nessas condições, a tarefa do teórico crítico? Segundo Horkheimer, sua missão é a luta, a qual pertence seu pensamento. Não o pensamento como qualquer coisa independente separado da luta. Seu papel é o de criticar não somente as apologias da ordem estabelecida, mas também as tendências errôneas, conformistas ou utópicas. Nas fileiras das forças emancipadoras, isso pôde, é evidente, resultar em uma certa tensão entre o teórico e a classe em direção à qual ele orienta seu pensamento. Marcuse lamenta que a filosofia burguesa moderna, ao abandonar a tradição crítica, perdeu o ponto arquimédico onde ela havia ancorado a liberdade do indivíduo sábio, ponto sem o qual não existe mais a base a partir de qual a arma crítica possa ser empregada. É necessário reconhecer que, se a ausência de raízes sociais explica algumas das limitações da Escola de Frankfurt, seu engajamento partidário profundo e autêntico pela Revolução é certamente uma das razões pelas quais seus escritos, em particular os ensaios de Marcuse e de Horkheimer nos anos 30,
estão entre os mais extraordinários monumentos do pensamento crítico do século XX.